Boa noite, pessoal. Fazia bastante tempo aí que a gente está sem produzir um vídeo tutorial de explicação. E como eu acabei enfrentando algumas situações agora de uma nova ideia na questão de montar um computador barato para que a gente pudesse usar na própria empresa, para usar diretamente na própria empresa. Então resolvi começar voltando com os vídeos, voltando explicando como configurar um Raspberry para uso direto conectado ao TS, né, fazendo a conexão direta ao TS, mas também permitindo com que ao desligá-lo, ao desconectá-lo, ele simplesmente feche o Raspberry e não permita que o usuário tenha qualquer tipo de ação direta com o sistema operacional, que no caso o Raspberry Pi, que seria o software Linux, né, rodando por trás dele. Eu não tenho como mostrar isso diretamente nas linhas de comandos, mas vou explicar cada linha que foi usada para produzir esta conexão, né, e como usar o Raspberry para trabalhar com esta conexão. Então a gente vai começar explicando. Caso você compre o Raspberry e o monitor que você estiver usando não tiver um conector HDMI direto, para conectar o cabo direto no monitor, você terá que usar um conversor, que ele converte o HDMI para VGA. Então, só que vai ter que fazer um procedimento, porque esse vídeo ele não vai... a hora que você ligar, você vai notar que ele não vai conseguir jogar essa imagem para um monitor VGA. Então você vai ter que fazer uma alteração. Você vai ter que pegar o SSD, o SD card, né, que vem com o Raspberry, que você comprou com o sistema operacional já instalado. Você vai levar no notebook ou qualquer outro aparelho que tenha conector SD card para que você possa ter acesso a esse cartão e alterar um arquivinho que se chama config.txt. Assim que você conectar o SD card, vai ter esse config.txt lá e você vai ter que alterar algumas linhas que estão lá, como está explicando aqui nessa telinha para vocês. Você vai ter que descomentar a linha que vai estar lá, ela vai estar comentada com uma cerquilhazinha na frente, certo? Ela vai estar assim com essa cerquilhazinha na frente, você vai descomentar ela e vai deixar ou como está ou vai alterar para o mesmo formato que está aqui. Ele vai estar lá HDMI Force Hot Plug, você vai deixar como 1. Logo abaixo você vai ter uma outra linha que é o HDMI grupo, vai deixar em 2, HDMI Mod 16 e o HDMI Drive em 2. E também vai alterar a resolução conforme a necessidade do monitor que você está usando. Se o monitor suporta 1280 por 760, você pode deixar que é o padrão que está vindo no config.txt. O recomendado, né, que eu vou recomendar, seria aquele 1024 por 768, que é o que eu acabei usando, para que quase todos os monitores vão suportar essa resolução sem problema algum. A partir desse momento, você salva o arquivo e pode já conectar novamente no Raspberry, iniciar aqui de primeira, já vai aparecer, já vai dar vídeo sem problema nenhum e vai entrar no sistema operacional do Linux sem problema nenhum. Caso o Rasp ele entre e você não tenha acesso direto à tela gráfica, a gente tem que fazer um procedimento para que carregue essa tela gráfica. Por padrão ela vem habilitada, mas no meu caso ela veio desabilitada, ela não veio com essa tela gráfica, eu tive que habilitá-la porque ela que entrasse direto na tela gráfica. Mas depois também a gente vai desabilitá-la porque a gente vai chamar ela com Start X. E a senha inicial, quando você ligar o Raspberry, ele vai aparecer aquela telinha padrão do Linux que todo mundo conhece, vai parar lá pedindo o usuário e a senha, certo? Então o que você vai digitar? O usuário padrão do Raspberry, que vem o usuário Pi, e o password é Raspberry, que está colocado aqui na tela para que todo mundo possa acompanhar, Raspberry Pi e Raspberry a senha. Caso você queira alterar, né, basta depois entrar com o sudo password root e alterar essa senha para o que você usa na empresa ou para uma senha que você gostaria de ter lá. No caso, eu acabei alterando para o padrão da nossa empresa. Assim que você assumiu como root no Raspberry, você vai poder começar a configurá-lo, né? A entrar nas configurações diretamente. Para que chame as configurações do Rasp, basta você digitar rasp-config e surgirá essa tela logo abaixo aqui, está na telinha de vocês aí, que é essa tela aqui de configuração do Rasp,
que a gente vai acabar mexendo somente em duas seções, que seria essa aqui embaixo, a SSH, para habilitar, para que a gente possa ter acesso direto a ele via SSH. Quem já conhece de Linux já sabe, para a gente poder ter acesso remoto ao modo texto e poder configurar de qualquer lugar, né, sem ter a necessidade de ter acesso direto físico ao RESP. E esse boot behavior aqui, que é o responsável por habilitar ou não a entrada na tela gráfica do Raspberry. Então aqui você vai clicar em cima e ele vai determinar lá, perguntando se você quer ou não adicionar, quer que entre automaticamente na tela gráfica do RESP. Você pode deixar isso desabilitado, caso queira a tela gráfica pode habilitar, mas a gente vai acabar deixando desabilitado, porque a gente vai acabar chamando isso manualmente dentro do rc.local com o StartX, certo? Que acabou sendo uma necessidade de fazer isso para que essa tela gráfica não aparecesse antes do WTS, né, que é a conexão remota com um servidor Windows ou qualquer outro acesso remoto que você deseja fazer. Aí, a partir desse momento, você pode deixar desabilitado o boot behavior, habilite o SSH e manda rebootar. Reiniciando novamente, você vai entrar com o seu usuário root e vamos chegar na telinha lá do Linux novamente para poder instalar o programa que vai ser responsável por o acesso remoto do RESP com o meu TS. Então eu vou digitar lá apt-get install espaço rdesktop, como está aqui, como vocês estão vendo na demonstração. Ele vai instalar o rdesktop, que é responsável por essa comunicação entre o Linux e o ambiente Windows que a gente tem na nossa empresa, certo? Não necessariamente eu não vou ter um servidor de TS lá, mas se for caso acesso direto a TS, eu vou ter que ter um servidor TS gerenciado já na empresa, já criado, né? Ou eu posso também acessar diretamente uma outra máquina que eu tenha lá disponibilizado para que acesse remotamente a ela, certo? Após a instalação, terminando a instalação, eu vou entrar no arquivinho lá, nano, vou dar um nano, espaço /etc /rc.local, certo? Que vai ser o cara que vai me chamar, e a gente vai acrescentar uma linha lá, porque ele não vai ter essa linha StartX, a gente vai acrescentar essa linha StartX, que é o responsável por chamar a parte gráfica de qualquer Linux que a gente tenha, e a gente vai chamar ele manualmente através do rc.local. Então vamos acrescentar, como está na nossa tela aqui, ó, StartX logo abaixo do FI aqui, ó, um pouquinho antes da linha exit, StartX. Então você adiciona essa linha, salva. Feito isso, você vai criar um arquivinho chamado RDP, certo? A gente vai criar um scriptzinho para que adicione a linha que está aqui logo abaixo, certo? Para que chame o TS da empresa. Você vai executar, vai dar um nano espaço RDP, ele vai acrescentar essa linha, adicionar, né? Ele vai abrir uma telinha de texto onde você vai digitar a seguinte linha logo abaixo: sleep espaço 2. O que quer dizer esse sleep? Ele vai demorar 2 segundos para chamar esse comando. Ele vai entrar RDP, vai guardar 2 segundos e daí ele vai executar o comando que está logo aqui, rdesktop -f -u. Aqui seria o usuário que é cadastrado no teu AD ou o usuário que tem permissão de acesso ao TS. Aqui o password, aqui o domínio da empresa e aqui o IP da empresa que vai ter o acesso ao TS, né, que é o servidor TS da sua empresa. Ele vai se conectar com esse usuário nesse domínio a esse servidor TS que se encontra aqui. Lembre-se, usuário e senha devem ser criados no AD diferentes adicionados no TS. Caso você tenha um servidor Active Directory, um TS na empresa, você deve criar diferente e adicionados aí no AD e no TS, tá? Sem problema nenhum. Depois de criado, execute o comando chmod mais xrdp. Ele vai fazer com que esse RDP se torne um executável, como se fosse um executável do Windows. Aí você vai poder chamar ele como uma linha de comando. O que a gente vai fazer? Esse arquivo pronto, certo? Eu vou pegar e editar o arquivo, um outro arquivo, que seria o cara responsável por chamar
a tela gráfica dele por linha de comando. Quando eu dou um Start X, o que acontece? Eu dou um Start X, ele vai lá e chama esse Xinit-TRC, que é o cara que vai chamar a sessão e carregar a tela gráfica no seu monitor, certo? Então, a gente vai dar um nano /etc x11 Xinit-TRC. E lá dentro do Xinit-TRC, a gente vai acrescentar o nosso caminho aqui, ó, /etc /init.d /rdp start, certo? Que ele vai iniciar o nosso nosso arquivinho RDP criado lá um pouquinho antes ali que a gente já criou o RDP, certo? Ele vai iniciar o nosso, aqui no meu caso eu tenho um start, certo? Mas no caso de vocês, caso vocês não criem com a seção start, stop, que é um script que eu acabei não colocando aqui, na próxima vou colocar, você pode simplesmente chamar aqui com um ponto barra, em vez desse start aqui, você vai dar um /etc /initd ponto /rdp, que ele também vai executar o arquivo sem problema. Lembrando que esse caminho que está aqui é o diretório onde está localizado o RDP, certo? Caso você tenha o RDP dentro de etc só, você vai dar um /etc ponto /rdp. O route aqui embaixo é para aqui. Quando a pessoa fechar a seção do RDP, do acesso remoto ao desktop, o que vai acontecer? Ele vai fechar e desligar o Raspberry, não permitindo que ele tenha acesso a nenhuma parte do Linux para que ele possa fazer qualquer outro tipo de alteração. Então não adianta, ele fechou a tela do RDScope, a máquina se desliga, certo? Simples. A gente vai comentar, se vocês notarem, essa linha vai estar descomentada, justamente para que isso não ocorra, para que ele não chame essa parte da seção aqui, que é a tela gráfica do Linux. Então a gente comenta essa linha, salva e pronto. O nosso Raspberry está funcionando como um Team Client. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato, mande e-mail, tá? Se gostaram, dá um joinha aí. Se não gostaram, também dá um joinha, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. E espero que tenham gostado do novo tutorial aí, que vão ter muitos mais agora daqui pra frente. Obrigado a todos e uma boa noite.